Então, pessoal, para a resolução dos exercícios, módulo 10, página 350, primeiro exercício. Vamos acompanhar. Uma pilha de lanterna, ó, pilha de lanterna. Então já é um gerador real. Então, pilha não é um gerador ideal. Então, se ele não falar que é ideal, é real. Então, o que ele tem? Uma força eletromotriz, que é o E, 1,5 volts. Resistência interna, R1, 0,05 ohms. Qual o valor da tensão elétrica, tensão ou DDP? Qual o valor da DDP quando percorrido por uma corrente de 1 ampere? Pessoal, é função, né? Isso é matemática pura, funçãozinha de primeiro grau. O E vale 1,5, o R1 vale 0,05 e a corrente é 1. Então essa DDP é de 1,45 volts. Nós temos isso na alternativa A. Então vamos lá, pessoal, vamos para o segundo exercício. O circuito indicado é um conjunto de uma bateria não ideal, portanto real, e uma carga resistiva, lâmpada L, quer dizer, carga que está ligada na bateria, então é um resistor. Toda lâmpada é um resistor, carga resistiva. O gráfico representa a curva característica da tensão U versus a corrente e que a bateria fornece a diferentes cargas. Considere que a bateria esteja operando com uma particular lâmpada, a qual fornece a particular corrente de 6 amperes. Determine, item A, a força eletromotriz da bateria, no item B, a resistência interna da bateria. Então vejam bem, essa curva aqui, que ele fala curva, na verdade é uma reta, característica de um gráfico, obedece à função de um gerador real. Portanto, eu não tenho aquele valor do U máximo aqui, ó, que seria o valor do E, e eu não tenho o valor da corrente máxima, que seria o valor da corrente de curto-circuito. Então não dá para fazer aquela equação do ICC direto. Mas como eu tenho essa reta e esses pontos que tem essas coordenadas abscissa e ordenada, dá para a gente usar na função. E a gente vai criar duas incógnitas. Por exemplo, o primeiro valor do U que eu tenho aqui é 10. Eu não conheço a força eletromotriz, não conheço a resistência interna, mas eu conheço a corrente para esses 10, que é 4, olha lá, ó, XY. Qualquer outro valor que você pegar aqui, também vai dar certo. Então, se eu pegar o 6 para a DDP e o 12 para a corrente, a gente monta um sisteminha de duas equações e duas incógnitas. Vamos transpor ele aqui, ó. Ficaria, vamos lá, como ficaria? 10 igual a E menos 4R, 6 igual a E menos 12R. Olha o sisteminha. A gente pode subtrair uma equação da outra para eliminar incógnitas. 10 menos 6, 4. E menos E, 0. Menos 4R menos 12R acaba dando mais 8R. Então, olha lá. 8R igual a 4. Então, R igual a meio ohms. Aí, com esse R, você pode voltar em qualquer uma das duas equações aqui. Ou nessa, e calcular o valor do E. Volta aqui, ó. 4 vezes meio, 2. Então, esse E daria 12 volts. Acabamos, então, de resolver a alternativa A, uma força eletromotriz de 12 volts, e a alternativa B, uma resistência interna de meio ohms. No item C, ele pede a resistência da lâmpada. Lembrem que a corrente elétrica que vem do gerador, ele diz no texto que era uma intensidade de 6 amperes.
Como a gente já tem o valor da força eletromotriz que o gerador fornece e a resistência interna, a gente vai calcular a DDP para esses dados. A força eletromotriz era 12, a resistência interna era meio e a corrente agora no circuito é 6 amperes. Então essa DDP fornecida pelo gerador, 12 menos 3, nós vamos usar 9 volts. Portanto, essa DDP, ela está aqui, pessoal, ó, entre os pontos A e B, onde estava conectado o gerador. Então essa DDP é 9 volts para 6 amperes, usando a equação do gerador. Aqui é a DDP que me faltava. Agora a gente pode fazer a primeira lei de Ohms, já que a lâmpada é um resistor. URI 9 de DDP, 6 da corrente, então o valor da resistência da lâmpada é de 1,5 ohm. Na lâmpada, que é um resistor, a gente pode fazer a potência dissipada, óbvio. Então no item dele pede a potência dissipada nessa lâmpada. Essa potência dissipada, ela é igual à corrente de 6 vezes a DDP, que é 9. Então nós vamos ter uma potência de 54 watts. Ele pede também o rendimento da bateria na situação de operação. O que é o rendimento? Tem duas maneiras aqui de fazer o rendimento, pessoal. Uma equação de proporção, onde esse E, que vale 12 volts, é 100%, e onde a DDP que ele fornece, que vale 9 volts, é N%. Tá? Então, quem seria o nosso rendimento? Multiplicando em cruz, você vai ter o quê? A DDP dividido pela força eletromotriz. Então, nós vamos ter 9 dividido por 12, que dá 0,75. Portanto, 75% de eficiência. Terceiro exercício, pessoal. Ele diz o seguinte: um professor do curso de eletrônica industrial da FATEC decide apresentar aos alunos a eficiência da bateria de um telefone celular hipotético modelo smartphone. Ele destaca alguns fatores que são determinantes para que a carga elétrica da bateria seja consumida mais rapidamente. O professor mostra que há um aumento de consumo por causa da conexão do Wi-Fi, do uso permanente do Bluetooth e de NFC, e de elevada luminosidade do fundo de tela, da instabilidade das conexões 3G e 4G, do localizador de GPS, enfim, dos aplicativos diversos. São dados apresentados aos alunos por meio de um infográfico contendo o quanto a bateria fornece de energia ao aparelho de celular que consome, quer dizer, utiliza, é útil para ele, e o valor da dissipação. Então vamos lá, ó. O símbolo de uma pilha quer dizer a bateria. Então ele está dizendo que ele vai fornecer energia. Olha lá, o watt-hora. E no texto ele é bem claro, energia. Vamos lembrar? Energia é PET, potência em watt, tempo em hora pela unidade. Watt-hora. Então vamos lá. E potência? Energia sobre o tempo. O que está acontecendo? Aqui no celular, isso é útil. E isso é dissipado na forma de calor. Então, como ele pede o rendimento, e aqui não fala de DDP, a gente vai pela potência. Quem quiser pegar a equação direta está aqui, ou a regrinha de 3. O total é 100%, o útil N%. 100%, 1. Então, o que a gente tem? Potência. Essa potência útil seria a energia útil pelo tempo. E essa potência total? A energia total pelo tempo. Ah, mas por que você está fazendo isso? Porque ele me deu energia. Isso é energia. Ah, professor, mas não é a mesma relação? É a mesma relação, porque o tempo em que a bateria está fornecendo energia é o mesmo tempo em que o celular está sendo usado e ao mesmo tempo está sendo dissipado. Então esse tempo vai embora. Então você poderia direto fazer o quê? Pegar a energia útil em relação à potência útil, que seria de 12 watt-horas, dividido por 15. Então isso daria quanto? Um N de 0,8 ou 80%. Beleza, pessoal? Está aqui a nossa aula completa.